Bom, e como nós estamos no ano eleitoral, estamos acompanhando tudo o que está acontecendo com relação à nossa política do Brasil, eu convidei um advogado especialista em direito eleitoral, professor da FDV, Dr. Marcelo Ferreira Pinto. Obrigada pela sua presença. E é difícil a gente tentar entender, ou a gente precisa entender cada vez mais, ainda mais que nós estamos no ano eleitoral. E estando nesse ano, parece que esse é um dos motivos que, de repente, várias câmaras de vereadores decidiram aumentar seus salários? Sim, primeiramente, boa tarde, Thaís, é um dos motivos. O ano eleitoral propicia, né, cria um estímulo a esse tipo de política. Na verdade, tem dois casos emblemáticos aqui no Espírito Santo, que é o caso de Serra e o caso de Colatina, que são os dois casos que estão em debate no momento, que o processo legislativo está em curso. No caso de Colatina, a lei orgânica do município estabelece que as leis que tratam de salários sejam votadas, sejam produzidas no último ano da legislatura. Então, compete à Câmara de Vereadores deflagrar o processo legislativo de produção de leis que tratam de salários, tanto do legislativo quanto do executivo. Ah, tá. Isso já está pela lei municipal. Sim, a própria lei municipal já estabelece isso. No caso de Serra, por exemplo, que todos nós ficamos, acho que é uma pergunta de todos nós, é assim, né? A Câmara aumenta o salário, o prefeito veta e a Câmara derruba esse veto e fica por assim, e fica por isso mesmo. Então, a Constituição brasileira estabelece no artigo 2º um sistema de independência e harmonia entre os poderes. Então, apesar do judiciário, do executivo e do legislativo serem poderes autônomos, eles se interrelacionam e se fiscalizam mutuamente. Então, dentro desse regime de fiscalização entre poderes, de independência e harmonia, existe no processo legislativo o mecanismo do veto. Em que consiste o veto? O veto é uma forma de participação do Poder Executivo no processo legislativo. É o Poder Executivo se manifestando sobre uma iniciativa legislativa. O que aconteceu na Serra na prática? O processo de aumento dos salários foi deflagrado na Câmara de Vereadores, compete à Câmara tratar desse assunto. Quando a matéria subiu para o prefeito vetou a matéria por completo. O que a Câmara de Vereadores fez? Derrubou parcialmente o veto. Derrubou o veto na parte referente ao aumento dos vereadores, manteve o aumento dos vereadores e manteve o veto, suspendendo o aumento dado ao prefeito e aos secretários. Ou seja, na prática, o que o Legislativo fez? Prefeito, vamos aumentar o salário de todos. Vocês aceitam? O prefeito disse, não concordo com o aumento. Então tá, nós vamos manter o aumento para o Legislativo, para nós vereadores, e vamos suspender o aumento para o prefeito e secretários, para você e seus secretários. E isso vai ser mantido? Isso vai ser mantido. Para o próximo ano? Para o próximo ano. E como que a população deve ser mais atuante? Como a população pode acompanhar, né, se o seu vereador está fazendo o que ela gostaria? Existe essa transparência de fato? Os vereadores são os representantes do povo. São representantes eleitos para legislarem, fiscalizarem o município e tratarem de assuntos de competência da Câmara de Vereadores. Não apenas aumento de salários, existem outros assuntos mais relevantes para a população. A população deve acompanhar não apenas o exercício do mandato eletivo, como também zelar pela escolha de um bom vereador. A população às vezes se preocupa muito com a qualidade do prefeito, estuda muito a proposta de campanha dos prefeitos, mas não adota o mesmo critério em relação à escolha dos vereadores. É importante que os vereadores sejam escolhidos com muito cuidado, porque o chefe do executivo, no caso o prefeito, não governa sozinho, ele precisa de apoio da Câmara, precisa ter um legislativo comprometido com o interesse público, comprometido com os interesses do município e atento à opinião popular. No caso de Vila Velha, por exemplo, o aumento foi concedido, os vereadores voltaram atrás por conta da pressão popular, contrária ao aumento. Já em Serra, os vereadores mantiveram o aumento, mesmo com toda aquela pressão popular. O Ronaldo de Vila Velha fala o seguinte: por que no Brasil, diferentemente dos países desenvolvidos, os vereadores recebem altos salários? O cargo não poderia ser voluntário? Não só poderia, como deveria, né? Até a década de 50, o cargo de vereador era um cargo voluntário, os vereadores não recebiam salários. Meu avô foi vereador durante muito tempo no município de Castelo e nunca recebeu por isso. Então, a remuneração dos vereadores no Brasil é algo relativamente recente. Ocorre que está em discussão, alguns vereadores têm usado como argumento para o aumento dos próprios salários, que um salário baixo não atrairia vereadores de qualidade. Me parece que é um argumento muito fraco, porque, primeiro, o vereador não tem dedicação exclusiva, ele pode exercer uma outra profissão, ele pode ser médico, pode ser
enfim, exercer uma outra atividade desde que compatível com o seu horário na Câmara de Vereadores. Então, me parece que a questão salarial não deve ser o primeiro interesse, o primeiro motivo para que um cidadão se candidate a um cargo eletivo. Ele deve ir exercer a vereança pautado, a conduta dele deve ser pautada pelo interesse de colaborar com a sociedade, com o município. A gente sabe que nem sempre é assim. Mas veja, o papel do vereador é um papel muito importante. A gente não está dizendo aqui que ele não mereça ganhar bem ou não mereça ganhar, não é isso. É que o salário não deve ser posto em primeiro plano. A questão salarial não deve nortear a escolha dele pela vida política. Bom, esse é só o nosso começo este ano, aproveitando que estamos nesse ano eleitoral com eleições municipais que desafiam ainda mais a gente. Então, fica o convite para o doutor Marcelo voltar aqui, vai te acompanhar e saber escolher melhor nossos candidatos. Estamos à disposição. Obrigada por ter vindo.